Salve, salve moçada! Juízes eleitorais é o tema do nosso direito eleitoral desenhado de hoje. Eu tive uma interrupção aqui na frequência de publicação por conta de uma dor de garganta, mas eu tô de volta, ainda um pouco rouco, mas conseguimos dar sequência por aqui. Nós já estudamos as linhas gerais de órgãos da Justiça Eleitoral, nós já estudamos TSE, nós já estudamos TRE, agora nós vamos neste vídeo falar sobre juízes e no seguinte nós falaremos sobre juntas eleitorais, certo? Olha só, moçada, eu vou colocar aqui na nossa tela em paralelo, que nós acompanhamos com as anotações, para que a gente comece a falar sobre juízes eleitorais e, claro, quando eu falo sobre juízes eleitorais, você tem que lembrar daquela estrutura piramidal, em que nós tínhamos o TSE no ápice, depois nós temos os TREs e na base nós temos juízes e juntas eleitorais. Nós vamos olhar apenas para os juízes, certo? Vamos lá. O que acontece? Quando você pega, por exemplo, aqui, falando sobre juízes eleitorais, você tem que entender que eles têm uma atuação no espaço geográfico da zona eleitoral, certo? Esse é um conceito que você tem que estar claro para vocês. Então, eu vou colocar aqui, ó, atuação na zona eleitoral, tá? Vamos lá. Vamos supor que esse rascunho que eu vou fazer aqui embaixo, ele represente o estado do Paraná. Mais ou menos assim o estado do Paraná, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fatiar esse estado em zonas eleitorais. Geralmente essas zonas eleitorais, elas representam ali um município ou parte de municípios maiores. Por exemplo, quando eu olho aqui para Cascavel, nós temos 4 ou 5 zonas eleitorais, certo? Então, é o que nós temos aqui na cidade de Cascavel. Mas, veja só, eu vou pegar, e claro que essa organização de divisão ela é feita pelo TRE, e você vai basicamente fazer o quê? Você vai começar a fatiar aqui o estado do Paraná em diversas zonas eleitorais. Estou fazendo aqui aleatoriamente, mas é basicamente essa a ideia que nós temos aqui. Perfeito. Então eu vou ter lá, Cascavel está mais ou menos aqui, ó, você vai ter uma zona eleitoral. Dentro desta zona eleitoral, você vai ter a atuação do juiz. Só que é importante que você saiba que aqui atuará, para cada zona eleitoral, haverá um juiz e haverá também, em período eleitoral, uma junta. Certo? Lembrando que o juízo eleitoral ele é permanente, mas a pessoa que ocupa o cargo, que é o juiz, ele atuará por mandatos de 2 anos, tá? Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. Ótimo. Dentro desta zona eleitoral, ou seja, ou para cada juízo eleitoral que está na circunscrição de uma zona eleitoral, nós teremos um cartório. Então vamos lá, vamos tentar construir o raciocínio aqui. Nós temos um juízo eleitoral, tá? Para cada juízo eleitoral, nós teremos uma atuação no espaço geográfico de uma zona eleitoral. E dentro desta zona eleitoral, nós teremos ali um cartório que será responsável pelas atividades administrativas. Então, nós teremos também um cartório eleitoral. São termos, E são termos com os quais é bom você ir se acostumando, tá? Se você quiser fazer uma associação, você pode olhar o seguinte, o juízo eleitoral é o quê? É o espaço judiciário. Tá? É o espaço judiciário, é o que representa o exercício da jurisdição. A zona eleitoral é o espaço geográfico. Certo? Geográfico. E o cartório eleitoral, ele envolve o quê? A parte administrativa. Então fica bem claro aqui, como que isso vai funcionar, tá? E olha que interessante se a gente seguir essa lógica. No que diz respeito a este juízo eleitoral, nós teremos a atuação do juiz. Esse juiz ele exerce a função pelo mandato de 2 anos, tá? Dentro do espaço geográfico de uma zona, e quem conduz o cartório é quem? É o chefe. Nós temos o chefe de cartório.
tá? Se for em segunda instância, vai ser o chefe de secretaria. E essa pessoa ali que é chefe de cartório, ela não fica temporariamente, ela fica ali de forma permanente, sendo um servidor judiciário. Tá bom? Beleza, então primeiras informações aqui para vocês, né? Outro ponto importante, olhando para esse chefe de cartório, tá? É o seguinte. Esse chefe de cartório é o seguinte, são pessoas que são servidores, tá? Conforme a gente já até viu, vou colocar aqui, ó, são servidores. Opa, aqui. Ok. Só que não podem ocupar esse cargo, ou seja, não pode ocupar esse cargo, basicamente quem? E aqui as vedações são lógicas, né? Primeiro, membro de diretório de partido, então o cara vinculado a diretório de partido não pode, né? Lembrando que o servidor não pode estar, né? Servidor da Justiça Eleitoral, ele não pode estar filiado e não pode ter associação política, tá? Então já não poderia nem ter filiação, muito menos ser membro de partido, mas a legislação traz isso. E também não pode ser candidato, tá? Isso abrangendo ele pessoalmente, tá? Mais o seu cônjuge, naturalmente pela jurisprudência o companheiro e também parentes. Aí você tem que lembrar até segundo grau, tá? Então veja só, né? Se eu for candidato, naturalmente eu não posso ser chefe de cartório. Também não pode ser chefe de cartório se minha esposa for candidata. Se eventualmente eu tiver um irmão candidato, tá? Então até grau, segundo grau de parentesco. Ok? Informações relevantes para vocês. E aí, para poder encerrar aqui, pessoal, e este é um dos vídeos talvez mais objetivos que nós temos, porém bastante relevante, até porque você estuda bastante, né? Vem cá, você estuda bastante TSE, você estuda bastante TRE, e aí como você apanha lá de tão complicado e denso que são quando os conteúdos, se chega aqui você já está meio amortecido, você não presta tanta atenção. Então preste bem atenção e saiba você que é cobrado, inclusive o próximo conteúdo que nós traremos aqui sobre juntas eleitorais, elas são muito cobradas em prova, tá? Então vamos ficar ligado. Olha só, vamos falar o quê? Vamos falar de competência. E a primeira coisa que eu vou dizer a vocês, mas não vou nem sequer escrever aqui, é o seguinte: tem competência consultiva? Não. Tem competência normativa? Não. Então a competência ela é judiciária e administrativa. A administrativa diz respeito à organização da própria zona eleitoral, né, e do processo das eleições, e a competência judicante ela vai envolver o julgamento de ações de natureza civil e da natureza penal em caráter subsidiário. O que significa dizer? Significa dizer basicamente o seguinte: quando a competência não for do TRE, quando a competência não for de TSE, será de juiz eleitoral no que diz respeito a matérias eleitorais, naturalmente. Então você tem que lembrar aqui que a competência, ela é o quê? Em matéria criminal, olha só, em matéria criminal, tá? Abrangendo habeas corpus, abrangendo também, então vou colocar em matéria criminal mais mandado de segurança, mais habeas corpus, ela é subsidiária. Não acho que pelo fato dela ser subsidiária, né, passa muitas vezes a impressão de que é pouco. Não, na verdade é a ampla maioria das ações penais e eleitorais que são ajuizadas. Por quê? Porque ao TRE caberá algumas autoridades, ao TSE apenas algumas autoridades, com aquela leitura já constitucionalmente feita. Então você tem lá um grupo de autoridades. Agora, o restante das pessoas, né, elas estarão aqui na vala comum. Então, em caso pratiquem algum crime de natureza eleitoral, serão julgados onde? Pela Justiça Eleitoral. Certo? E pelo juízo, naturalmente, tá? Então tá aí a questão da competência muito mais simples, né, em relação a esse ponto, ela é subsidiária, tá? Nós temos também como atribuição do juiz dividir a zona em seções. Certo? As sessões eleitorais. Então, olha que interessante, a gente vem olhando nessa divisão, você tem lá dentro do TRE a divisão em zonas eleitorais, quem faz o TRE é quem aprova o TSE, certo? Quando eu olho dentro da zona eleitoral para dividi-la em sessões, quem vai fazer isso? Vai ser o próprio
juiz eleitoral, só que depois submetendo isso à validação no TRE. Então você vai pegar aqui, ó, basicamente eu vou olhar para a zona eleitoral aqui de Cascavel, vai vir o juiz e ele vai dizer o seguinte, tá bom, esse é o espaço meu de atuação, certo? Certo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir em 4, opa, apagou, né? Não era para ter apagado, em 4 sessões, certo? Quem faz isso é o próprio juiz eleitoral, naturalmente, tá? Então isso tem que ficar bem claro para vocês. Nós temos ainda, pessoal, que caberá ao juiz eleitoral, né, fazer o quê? Registro e também, né, a cassação desse registro, se for o caso, para as eleições municipais, né, para prefeito, vice-prefeito, mais vereador. Muito cuidado, né, porque ao longo do nosso estudo mormente em relação a TSE e TRS, nós vimos cassação e registro, né, para presidente, vice-presidente, TSE, para os cargos, né, deputado estadual, federal, senador, né, governador e vice, seria o TRE. Só que nós vimos também que os diretórios, né, o partido político como um todo, o diretório nacional era TSE, e os diretórios estaduais e municipais era TRE. Então nós não temos aqui o registro ou a cassação do registro de um diretório municipal sob competência do juiz eleitoral. Aqui é só o cargo eletivo mesmo, tá? Tem que ficar ligado, porque aí o examinador muitas vezes adora fazer aquelas pegadinhas e você não pode cair, tá? Nós temos ainda, pessoal, aqui, né, num prazo de até 60 dias antes das eleições, duas atribuições interessantes, né, do juízo eleitoral das eleições. Duas atribuições interessantes, né? A primeira delas, né, você vai ter o quê? A designação das sessões. Então aquele Rashid, né, que a gente falou atrás ali, ele é feito 60 dias antes, até para que nós tenhamos, ali tem um prazo para isso ser informado e a população saiba, né? Porque geralmente a tua sessão de votação ela não muda, né? Ela não vai mudar. Ao longo do tempo ela permanece a mesma. Mas se eventualmente mudar, você tem que ter ciência disso com um certo tempo de antecedência para que você possa naturalmente, né, ir votar no lugar certo, tá? E também, 2, para nomear membros da mesa receptora. Tá? Então também, quem são esses membros da mesa receptora? São os mesários, a galera que vai trabalhar em cada uma das sessões. Então quando você olha, né, para essas sessões que nós temos aqui, vai ter lá membros que serão designados e esses membros, eles são nomeados naturalmente 60 dias antes, tá? Então veja só, né, em relação a juízo eleitoral é basicamente isso. O que você viu comigo? Você viu basicamente, né, a estrutura. Me parece, né, que de tudo que a gente trouxe aqui, ó, essa construção em linha ela é muito importante de você compreender bem o que é juízo, o que é zona eleitoral, o que é cartório, tá? Legal, e cada um dos atores vinculados. Você saber aqui, né, quem não pode ser, né, chefe de cartório, as principais atribuições, fica ligado em relação ao diretório municipal que está lá no TRE, não está aqui, registro e cassação é só de candidatos para as eleições municipais e essas nomeações que são feitas 60 dias. E é sucesso. Beleza? Curtiu? Quero ver o joinha. Comentário aqui embaixo se tiver alguma dúvida. Se não acompanhou os vídeos anteriores, corre para você não ficar para trás. Tem muito conteúdo relevante já publicado aqui por nós. No mais, beijo no coração de todos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!